Queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta para a gente continuar o nosso módulo 2, falando sobre a família à luz da Bíblia. E agora, pessoal, nós vamos abordar um tema extremamente necessário que diz respeito ao perigo da pornografia. Tá? Pornografia é o mal que tem assolado diversas pessoas, tanto homens como mulheres, fora e dentro da igreja. Hoje, a facilidade de acesso é muito grande, é muito ampla. Eu lembro da minha infância, eu estava comentando com os irmãos esses dias atrás, lembra quando tinha locadora, quando a gente queria alocar uma fita cassete, depois veio o DVD? Não, um passado não muito distante. Eu lembro que quando entrava na locadora tinha aquela sessão só de filmes adultos, e todo mundo ficava, e eu era criança, adolescente, ficava naquela curiosidade. Eu tive acesso à pornografia muito cedo na minha vida, e isso me trouxe diversos problemas. Tá? E mesmo na época da revista, da Playboy, dessas coisas assim. Hoje em dia, pessoal, tá na palma da mão no celular. É um perigo, é um cuidado que a gente tem que ter, principalmente em relação aos nossos filhos. Mas mesmo dentro da igreja, tem homens casados, tem mulheres casadas que têm ainda um problema muito grande com isso. Porque é um vício. Assim como tem gente que tem dificuldade de vencer o vício da cocaína, do crack, da bebida, do tabagismo, tem gente que luta com o vício da pornografia, que muita gente desconsidera o problema com a pornografia, porque não é um vício, não é um problema externo. Muitas pessoas enfrentam esse problema de forma interna, sozinha, tá? Não busca ajuda, não fala, e isso pode acarretar muitos problemas. Tá? Mas nós vamos ver aqui, observe aí por gentileza sua apostila, nós vamos observar que para a filosofia de vida mundana, não há limites para o homem desfrutar do prazer carnal. A internet, que tem sido usada como um grande meio de comunicação, facilitou também a propaganda e o estilo de vida miserável e sujo com a pornografia. E como reagir a esse desafio? Observar primeiro a palavra de Deus. A Bíblia diz que o jovem só pode ter pureza em seu caminho quando observar a palavra de Deus. Está lá em Salmo 119, do verso 9 ao 11. Como não há idade para o pecado, este princípio aplica-se a qualquer cristão, independente de sua faixa etária. É indispensável, meus irmãos, que o adolescente, ou jovem, ou adulto, conheçam profundamente a palavra de Deus. Assim, estaremos preparados para enfrentar os ardis de Satanás, conforme Efésios capítulo 6, do verso 10 ao 20. E olha só, nós somos templo do Espírito Santo. Não é incomum sofrermos tentações em todas as esferas da vida, principalmente na sexual, por causa da pornografia, tão comum entre os nossos dias. Porém, devemos nos lembrar de que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e objeto de glorificação ao Altíssimo, conforme 1 Coríntios 6, do 18 ao 20. E devemos buscar santificação para vencer os desafios, como a oferta de sexo imoral e sem compromisso, que desfigura a santidade e desagrada a Deus. E olha só, 3. Não porei coisas más diante dos nossos olhos. Salmo 101, 3. Coisa má é tudo aquilo que aos olhos de Deus é reprovável. A pornografia é uma atitude pecaminosa contra a santidade do corpo e contra o próprio Deus. Portanto, os pais devem ser os tutores dos seus filhos, orientando-os quanto ao que pode ser visto, ouvido e assistido. Não podemos descuidar da educação dos nossos filhos. Zele por sua descendência. Então, meus queridos, a pornografia é um mal que está aí, tá? Mas essa videoaula aqui vai ser muito curta para falar desse assunto e como que eu posso resolver isso. Se você que está assistindo, você que é aluno da Escola de Teologia Simplificada e tem esse problema, quem está falando com você é alguém que já passou por esse problema. E vou falar uma coisa para vocês. Se não tomar cuidado, o problema ele bate na porta todo santo dia. Nós estamos num processo de santificação. Nós somos templo do Espírito Santo e nós precisamos tomar cuidado diariamente. Não pense você que uma pessoa que foi liberta da cocaína, tem dia, eu conheço várias pessoas que usou droga, tem dia que ele fala, eu estou muito afim de usar droga, assim, eu estou numa abstinência. Por quê? O pecado ele bate a porta. Tá? O que a gente precisa estar é com uma vida de santificação. Primeira coisa, você tem que conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus ela vai te fortalecer, ela vai te dar condições de, através da palavra,
Porque Jesus, ele resiste, ele derrota Satanás no deserto usando a palavra, tá? Então nós precisamos tomar cuidado com esse pecado que bate na nossa porta todo dia. E aí tem alguns agravantes, queridos. Qual o agravante? O solteiro, ele, às vezes, ele é da igreja, ele não pode ter relação sexual antes do casamento, ele quer respeitar isso, só que ele acessa pornografia e acaba fazendo coisas que não deveria, pecando contra o seu próprio corpo e contra a santidade do corpo e contra o Espírito Santo que está nele. Isso aqui é muito grave, tá? Aí, o que acontece? A pessoa casa. Quando casa, a pessoa tem uma desculpa, porque na maioria dos casamentos, as mulheres não estão disponíveis para os homens o tempo todo. Tá? Isso é uma patologia, isso é uma característica feminina. Tá? Tem algumas mulheres diferentes, tem, mas a grande maioria não tá. E tem muitos homens casados que eu conheço que acabam mergulhando e bebendo dessa fonte chamada pornografia, e a desculpa deles é, porque eu quero, minha mulher não corresponde, ela não chega junto, e vice-versa, tá? E aí a desculpa é, vou entrar na pornografia, vou assistir, vou me satisfazer sozinho, porque o meu cônjuge não quer fazer isso. Tá? É muito melhor, queridos, você descobrir a linguagem de amor do seu cônjuge, da sua esposa, a linguagem do seu marido, e cada um trabalhar em cima dessa linguagem de amor do cônjuge, tá? Buscando entender e satisfazer ele nessa área. Porque quando você não faz a sua parte, abre um precedente muito grande para o maligno tentar. Outra coisa, tem gente que já está na parte já da depravação. A pornografia, ela traz depravação para sua mente. Se você já estiver assim, você pode estar casado, você pode fazer todo dia, ter relação sexual com seu cônjuge todo dia, mas mesmo assim você vai procurar a pornografia. Então é um cuidado maior. Como é que eu faço para me livrar de tudo isso, pessoal? Conhecer a palavra, orar e jejuar, e melhor, procure alguém de sua confiança, mas que seja de verdade, de confiança, homem de Deus, mulher de Deus, para que você possa abrir o seu coração e resolver esse problema. Dizer que você tem esse problema. Esse é o primeiro passo para você começar a resolver isso, tá? E aí, o segundo passo, você está buscando na palavra, é o primeiro. Você está orando e jejuando, você está fortalecendo o espírito e matando a carne através do jejum e da oração. O terceiro passo, procurar alguém de confiança, e você precisa falar, você precisa verbalizar esse problema. E o quarto passo, e eu considero um dos mais importantes, é você eliminar todos os gatilhos que você tem. O que seriam os gatilhos, pastor Fábio? Os gatilhos seriam, por exemplo, o que é um gatilho? Eu conheço gente que foi viciada em cocaína, ou é viciada em cocaína. Aí eu perguntei pra ele assim, mas de que momento que você usou cocaína? Quando eu bebo uma cerveja, quando eu tô no bar ali bebendo cerveja. Tá. E quando você vai pro bar beber cerveja? Toda vez que meus amigos passam em casa, me convidam, eu entro no carro, a gente chega no bar, eu vou jogar uma sinuca, vou beber uma cerveja, aí dá vontade de usar cocaína. Aí eu uso. Se eu não fizer isso, eu não uso. Qual que é o gatilho aqui? O gatilho são os amigos. É a amizade falsa, é a amizade nociva. É só parar de andar com esses amigos, que você vai parar de entrar nesse carro, você vai parar de ir pro boteco, você vai parar de jogar sinuca, de beber cerveja e, consequentemente, você vai parar de usar cocaína. Eu fumo, mas eu só fumo quando eu bebo. Então, não bebe. Se você não beber, aí você não fuma. Entende? Então, isso é um gatilho. Na pornografia, qual é o gatilho? Ficar sozinho para você é um gatilho? Ficou sozinho, é uma oportunidade, o corpo já pega fogo para você ver alguma coisa? Procura não ficar sozinho. Outra coisa, outro gatilho. Aparelho celular, tablet, smartphone, no banheiro. Se você tem problema com pornografia, mesmo sendo crente, e você sabe que a fonte de acesso sua é o celular, é a rede social, primeira coisa, apaga a rede social. Outra coisa, não entra no banheiro com o aparelho eletrônico, porque aquilo ali pode te levar a cometer o pecado contra o corpo, assistindo, consumindo esse tipo de material. Tá? Outra coisa que dá gatilho, você ficar na rede social, no TikTok, e assim, na rede social tem como você bloquear, demonstrando um não interesse por certo tipo de coisa. Às vezes você está de boa, você está assistindo uma receita, você passa um vídeo, aí já aparece uma mulher rebolando, um homem rebolando, e aquilo ali ativa um gatilho para você ir atrás de mais conteúdo daquele. Tá? A íris do nosso olho, quando a gente vê um conteúdo que chama a nossa atenção, ela dilata, o nosso olho ele dilata. O celular, essa câmerazinha de selfie, você acha que é só para tirar foto? Tá? Ela é para perceber a sua reação. E dependendo da sua reação, o algoritmo ele vai jogar no seu colo aquilo que chama a sua atenção. Tá? Então, elimine os gatilhos. Elimina isso que leva você. E outra, que eu aprendi que eu acho interessante demais. Toda vez que dá vontade de você pecar,
Porque o pecado ele não é ruim, ele é bom, senão as pessoas não caíam. Dobra o joelho e clama o nome do Senhor Jesus. Clame pelo sangue de Jesus. Chore diante dele, grite diante dele e faça orações e súplicas diante dele, que com certeza você vai conseguir vencer, tá? Não deixe que a sua mente e nem o seu órgão genital dominem sobre o seu corpo, que é tão grande, que é tão pesado. Uma mente tão pequena, todo, não pode dominar você, tá? A pornografia é um perigo, a pornografia está aí e a cada dia que passa está ficando pior. Pelas músicas, pelos vídeos, pela indução da internet para você cair. E nós, como pais, você que tem filho, nós temos que preservar os nossos filhos, tentando ao máximo evitar que eles tenham acesso a esse tipo de coisa. Porque uma vez assistido, isso corrompe a nossa mente. O Salmo 101, no verso 3 diz: não porém coisa má diante dos meus olhos, tá? Que Deus abençoe você. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, se você está passando por um problema semelhante a esse, nós estamos aqui para conversar, para ajudar, e eu tenho certeza que Deus tem uma bênção, tá, para nós. Vamos nos santificar para que Deus trabalhe em nós e depois através de nós, em nome de Jesus. Deus abençoe.